Olá! Desde a década de 1990, o Brasil investiu fortemente em sistemas de avaliação da educação básica. Com isso, passamos a ter indicadores objetivos não apenas sobre o acesso à escola, mas também sobre o aprendizado dos alunos. Por meio desses instrumentos, comparamos escolas e sabemos até como estamos em relação a outros países. Mas será que estamos sabendo tirar todo o potencial que essas avaliações nos trazem para melhorar a qualidade do ensino? Para nos ajudar a entender essa questão, vamos conversar hoje com um dos maiores especialistas em avaliação do Brasil, o professor José Francisco Soares, membro do Conselho Nacional de Educação. Ele é nosso convidado do programa Entrevista, nessa série que debate os desafios de ensinar em suas múltiplas linguagens. Tudo bem, professor? Muito obrigado. Obrigado. Prazer estar aqui com você. Obrigado pela presença. Então, professor, desde a década de 90, a gente criou vários instrumentos de avaliação, já temos aí uma expertise, uma série histórica sobre eles. O que a gente pode tirar já, o que eles nos ajudaram a trazer como diagnóstico, o que a gente sabe hoje, por exemplo, sobre características de sistemas ou escolas que funcionam? É muito importante, primeiro, a gente registrar que hoje nós conhecemos, como você acabou de dizer, de forma objetiva o que se passa em relação ao aprendizado. Antes de 90, nós tínhamos impressões, nem sempre muito precisas. Então, o sistema cumpriu essa função. O SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, cumpriu uma função importante, que foi dar informação à sociedade. Infelizmente, essa informação ela ficou na gestão, ela ficou na política. E ela não deu o passo que é muito importante para a transformação, que é chegar na escola, chegar na sala de aula. Então, esse é um ponto onde a gente se encontra. Muita coisa foi feita, mas muito mais precisa ser feito para que a avaliação deixe de ser um instrumento externo à escola e passe a ser algo que favoreça o aprendizado. Mas nós conseguimos duas coisas importantes com o sistema que podem nos ajudar. Nós hoje sabemos que há escolas que são muito boas e que estão espalhadas no país como um todo, e também nós podemos caracterizar as desigualdades. Perceba, a desigualdade em educação, eu só fico conhecendo quando eu trabalho com grupos de alunos, porque é natural que hajam diferenças na educação. Na questão do acesso, quando a gente olha para dados de igualdade, praticamente não tem mais diferença, né? Todos os alunos, principalmente de 6 a 14 anos, estão na escola. Agora, quando a gente olha o aprendizado desses alunos, e principalmente avaliando não só regionais, mesmo numa mesma escola, a gente verifica desigualdades significativas dentro da escola. Como que as escolas podem trabalhar isso? O que esses instrumentos ajudam a gente a atacar a questão da desigualdade no aprendizado? Primeiro, o instrumento nos ajuda a perceber que a desigualdade ela é um problema sério e que está presente nos sistemas e nas escolas. Segundo, nós temos que pensar metodologias, pedagogias apropriadas para aqueles alunos. O aluno que traz pouco de casa é completamente diferente do aluno que traz muito por causa da herança que os pais lhe transmitem. Então, existem experiências e todas essas experiências elas têm uma dimensão de atenção diferenciada, no sentido de que essa criança eu não posso me dar o luxo de deixá-la ficar para trás nesse mês, porque depois no próximo mês e no outro se acumula. Ou seja, a gente precisa pensar a pedagogia específica e elas existem no mundo e também no Brasil. É muito importante a gente perceber que há escolas no Brasil que não são em grande número, mas que são escolas exemplares, que são escolas que conseguiram tomar essas crianças e dar a elas o aprendizado e para todas, não foi apenas um grupo. A maioria das escolas no Brasil, elas conseguem melhorar a média, ou seja, ela eleva o aprendizado de alguns. Mas há muitas escolas que levam todos, nós precisamos aprender com elas. E o que elas fazem de diferente? Olha, elas fazem muitas coisas de diferentes porque as crianças são diferentes. Mas a primeira coisa importante é estar focada no aprendizado. Ou seja, a escola ela tem uma intencionalidade. A escola existe na sociedade para a criança vá lá e aprenda. Claro que a leitura e matemática não é tudo, mas leitura e matemática fazem parte daquilo que toda criança tem que fazer. Então, a escola tem que ter clareza completa que a função primeira dela, principalmente no ensino fundamental, é alfabetizar a criança. Então, essa clareza, ela vai levar para todas as ações da rotina da escola essa necessidade.
A implementação, ela vai variar. Isso é importante a gente ter clareza de que, enquanto nós devemos ter uma expectativa comum no ensino fundamental, nós não devemos pensar metodologias comuns. Os métodos têm que ser adaptados, mas a necessidade do aprendizado ela tem que ser comum. Nas periferias das grandes cidades, onde tudo é mais difícil, eu acho que nós temos que pensar em ter escolas menores. Menores. Claro, porque existe uma evidência muito forte num ambiente como esse. Eu tenho dois grandes modelos de escola. Eu tenho uma escola que a gente chama de mais de uma comunidade e tenho uma escola que é mais uma grande estrutura burocrática. Uma escola de 2.000 alunos, quando você tem 2.000 alunos que grande parte deles precisa de um apoio diferenciado, é quase impossível. Uma turma muito grande, é impossível o professor, a escola, dar atenção. Então, se nós tivermos um tamanho. Segunda coisa, o ensino mais estruturado. Quer dizer, nós temos que pegar as boas pedagogias e poder transmitir para os professores. Mas tem que haver uma capacitação em cima de experiências que deram certo. Mas agora, essas outras escolas, essas outras classes, elas vão funcionar como aquele exemplo. Mas aí a gente entra na questão que é tão controversa de vamos estar tirando a autonomia do professor, desrespeitando a autonomia do professor em sala de aula. Nós temos que equilibrar isso. Primeiro, eu não posso pensar uma autonomia que crie injustiça. E isso está ocorrendo no Brasil, no sentido de que a gente sinaliza que o professor pode fazer qualquer coisa, mesmo em situações que a gente sabe que ele ou ela não estão fazendo o melhor. Eu sei que isso é muito controverso. Agora, o professor ele tem que ter uma autonomia para fazer a adaptação de qualquer pedagogia àquele grupo de alunos. Perceba? Então, vai ser uma negociação entre o geral, a necessidade aí de dar ao aluno o que ele precisa, necessidade de justiça, e o específico, a autonomia. Mas certamente entre a autonomia e aprendizado do aluno, nesse instante a gente tem que ficar do lado do aluno. O que a gente espera é que essas escolas se movam porque com baixo resultado vão ser pressionadas e vão se mover para melhorar, ou é algo mais sofisticado de pegar esses resultados, entender aonde estão as lacunas, os problemas e, a partir dali, fazer um plano de melhoria pedagógico? Primeiro, é importante que a escola conheça os seus próprios resultados, porque diz um filósofo que as grandes mentiras dizemos para nós mesmos, né? No sentido de que o resultado objetivo ele tem que ser incorporado pela escola. No entanto, no Brasil, nós temos feito de uma maneira que é uma maneira muito ruim. Você reduz o resultado a um número, quando a gente deveria, com a escola, chegar à escola com uma expressão pedagógica, ou seja, os seus alunos aprenderam essas coisas e não aprenderam essas outras coisas. Essas que eles não aprenderam, nós temos tantas e tais opções pedagógicas. Como nós não temos isso, eu insisto que existem muitas experiências nesse sentido, mas nós não temos uma experiência tão disseminada quanto o desenvolvimento do número. Ou seja, nós precisamos mudar essa maneira, mas continuar dando resultado por escola. A escola precisa enfrentar, porque ela precisa melhorar. Mas isso não pode ser apenas o número. Entenda, o número ele leva imediatamente a uma hierarquização, a um ranking. O que sinaliza algo ruim para a escola, porque, entenda, a escola não é uma Fórmula 1, onde gira, 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 o Góes ganha e o Chico perde. Não, na educação você pode aprender e eu também posso aprender. Eu não estou lhe tirando nada quando eu aprendi e vice-versa. Então a gente tem que passar para a escola o que nós ainda não conseguimos. O seu resultado objetivo é bom, é importante que você conheça, mas eu tenho que lhe dar ferramentas para você mudar, e a ferramenta é pedagógica. Ou seja, se o número não tiver expressão pedagógica, o que ele tem pouco ainda no Brasil, a avaliação não serve para essa finalidade. Ele serviu para as outras, mas não para essa. A gente tem, por meio desses indicadores que a gente criou, dessas avaliações que a gente criou, a gente tem metas ousadas para chegar até 2022 com um nível de qualidade do ensino compatível de nações desenvolvidas. No entanto, a gente gasta, um recente relatório da OCDE mostra que a gente gasta no ensino fundamental 1/3 da média das nações desenvolvidas. E, ao mesmo tempo, a gente discute o seguinte,
a gente temos problemas sérios de desigualdade e pobreza no país e, às vezes, sem querer usar como desculpa, mas não é injusto cobrar demais dessas escolas que, gastando pouco por aluno e com problemas muito mais graves de desigualdade e pobreza, a gente coloque elas, jogue uma meta muito ousada para daqui a 10 anos, por exemplo? As dificuldades que a escola tem, elas ultrapassam os alunos que têm. Eu acabei de fazer um trabalho que, no fundo, eu também me assustei, criando um indicador de infraestrutura da escola. Perceba, eu estava tratando de estruturas de bens que o dinheiro pode comprar imediatamente. E, para minha surpresa, os que têm desempenho pior estão em escolas que têm esses bens em menor número e menor quantidade. Eu me assustei com isso. Eu não imaginava que hoje, com todos os recursos que o país tem, a infraestrutura ainda fosse uma variável que explica. Uma outra variável que está associada com a escola é o que eu chamei da complexidade. Ou seja, se a escola tem mais, ela é grande, tem mais alunos por turma, funciona em mais de um turno e tem várias etapas, também isso, em cima dos alunos, faz diferença. Ou seja, nós temos que um grande espaço para melhorar as escolas que atendem a todos no Brasil. E isso precisa de dinheiro. Então, não há nenhuma dúvida de que a gente precisa de mais recursos e essa é uma discussão que está colocada. A nossa meta nos colocaria, na comparação internacional via PISA, no que esse seria o nível 3. E isso é um nível absolutamente mediano em termos de média. Eu entendo que a gente pode chegar nesse patamar, mas nós vamos chegar de maneira muito desigual se a gente não tiver uma mudança grande no tratamento de onde estão essas desigualdades. Mas é algo viável, não é inviável. E por que é viável? Nós estamos observando isso no Brasil. Existe uma quantidade grande de escolas brasileiras em situações até precárias que estão conseguindo. Aqui eu preciso esclarecer, o fato de ter sucesso numa escola com pouco recurso não deve ser um exemplo para a gente dizer que recurso não impacta, mas ao contrário, é que nós precisamos, nesse caso, até facilitar a vida dessas professoras que acabam se tornando heróis, heroínas. E nós não podemos depender de heróis para ter uma sociedade mais justa. Olhando desde 2005, no caso do IDEB, o principal indicador de qualidade do país, o ensino fundamental, ele avança, o ritmo de melhoria a gente fica satisfeito com o ritmo de melhoria, mas parece que é uma onda que quando chega nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio, ela vai perdendo intensidade. E a gente fica agoniado, porque afinal de contas, a gente quer formar os alunos ao final do ensino médio, da educação básica, bem formados, bem preparados. Qual o problema? Aonde que a gente está errando ou realmente é preciso dar mais tempo ao tempo para que esses resultados cheguem até o fim? Existem várias hipóteses. Uma hipótese é a mudança de um professor ou dois professores para um conjunto de professores. Inclusive tem um dito que no Fundamental 1, a professora normalmente diz os meus alunos. E no Fundamental 2, os professores dizem a minha matéria. E a gente diz, ambos deviam dizer também um pouco a minha escola. Perceba, é não trivial essa organização de várias disciplinas que obrigariam a equipe escolar a se comunicar. E como nós temos no Brasil a lógica do professor que passa pela escola e não que exerce a sua profissão numa escola, fica muito difícil. Professor, muito obrigado pela sua presença, obrigado a vocês que nos assistiram e até o próximo programa.